Estamos felizes com a presença dos nossos queridos irmãos. É o segundo culto. Nós, devido à pandemia, tivemos que aí fazer 2 cultos. Já tivemos uma parte e agora a segunda parte. E a gente agradece a presença de todos vocês. Ao amigo internauta que está em casa, fica aqui o meu abraço, meu carinho. A você lá de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Cristo Redentor, Porto Ferreira, Zona Norte e também de Pirassununga, né? Muitos dos que não estão podendo vir à igreja, e se essa mensagem estiver chegando até você, você sinta-se abençoado. E você, amigo internauta de qualquer lugar do planeta, se porventura a mensagem chegar até você, que você se sinta também abençoado, tá bom? Só umas para vocês que vieram na segunda parte, nós queremos dizer e informar que no sábado que vem não vai estar aberta a igreja. Então, a partir do dia 15 tem o decreto, serão 15 dias, né? Vai até o dia 30, até o final do mês, e a gente vai ter aí as atividades suspensas. A igreja poderá ser aberta? Pode, para vir orar, mas nós estaremos transmitindo os cultos. Então, eu gostaria de dizer para vocês que amanhã à noite, e inclusive a mensagem de hoje, ela vai ser dividida em 2 partes. Nós estaremos pregando agora, e a segunda parte dela você vai, para concluir, amanhã à noite, eu aguardo você, tá bom? Você da sua casa, você acessando aí os canais da Igreja Adventista Central de Pirassununga, tá bom? São as necessidades, nós não sabemos como que as coisas irão acontecer daqui para frente, né? Está tudo muito incerto, mas nós confiamos plenamente no poder de Deus, e eu gostaria que você continuasse a confiar em Deus, tá bom? Aqueles que tiveram alguma dificuldade e tal, vai estar acontecendo, por exemplo, os drive-thru, para que você possa vir à igreja adorar a Deus com os recursos, na fidelidade do santo dízimo, da oferta. A partir do sábado que vem, 4 da tarde, a gente vai estar ofertando aqui o drive-thru na igreja, tá bom? E ao mais, estamos aí fazendo as visitas por telefone, como pastor. Você poderá receber uma ligação para a gente ter uma oração com você. Que Deus abençoe você, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia agora, no livro de Jó. Você vai abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 6. O título da nossa mensagem é Deus cuida de nós, assim como cuidou de Jó. Então, Deus cuida de nós, assim como cuidou de Jó. E interessante que a Bíblia, ela fala de Jó de uma forma assim extraordinária. Só que aí, quando a gente pega o livro de Jó tem 42 capítulos. Dos 42 capítulos, Deus fica silente na maior parte do livro. Pode observar. Deus fala em alguns momentos, e quando fala, Ele faz perguntas. E inclusive, assista amanhã que a gente vai trabalhar desse assunto com vocês, tá? Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 6, todos encontraram? Amém? Você que está em sua casa, por favor, abra sua Bíblia também, para você acompanhar aí a leitura. Vamos orar. Deus, obrigado por este momento, estar na igreja, ao amigo internauta estar em sua casa, e nós termos a oportunidade de lermos a palavra. Que a palavra alimente a nossa alma, e que possamos de uma maneira especial sentir a Tua presença em nosso ser. Venha, ó Deus, perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Bom, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim
o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amigos, aqui está um pouco aí do que é o grande conflito. No ano passado, eu fiz uma mensagem aqui, a gente pregou, foi assim, o grande conflito na perspectiva de Jó. Não é a mesma mensagem do ano passado, apesar de ter algumas características, mas a gente vai ver aqui algo muito interessante. Então, o texto diz 3 características de Jó. Ele era íntegro, reto e um homem consagrado. O que nós precisamos, de certa forma, pedir a Deus, é que a integridade, a retidão e a consagração, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo agora. Eu vou falar uma coisa para vocês. As coisas estão muito próximas de acontecer dentro daquilo que nós conhecemos como o desfechar do grande conflito. O grande conflito se intensificou. E a mensagem nesta manhã, dividida em 3 partes, tá bom? Nesta pandemia, ela oferece para nós 3 coisas. Nesse contexto de que a pandemia mexe conosco em 3 coisas. Nos bens, na família e na saúde. E hoje nós vamos falar 2 pontos. Bens e família. Saúde ficará para amanhã à noite, às 7 da noite, para que você acesse da sua casa. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que o céu se interessa por nós. Jó morava num lugar muito distante, muito remoto. Só que os olhos do Senhor estavam sobre ele, assim como estão sobre cada um de nós. Na sua potente visão, Deus, naquele GPS poderoso, em direção do seu trono à terra, ele foi e deu um zoom específico na vida do patriarca Jó. Deus estava sim olhando para ele, apesar dos seus problemas. E Deus se interessa por você também, meu irmão. Se eu estou falando para você que está aí nos assistindo, direto da sua casa, em qualquer lugar do planeta, se você, porventura, está se sentindo sozinho, desamparado, quem sabe imaginando que ninguém liga para você, que Deus não liga para você, você de repente está lá no fundo do poço, eu quero dizer que o zoom de Deus vai até você também, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Sabe, essa pandemia está meio um tanto complicada. Já tem mais de 1 ano nós estamos nessa situação. Abre, fecha, então essa situação está complicada, a gente não sabe quando é que termina isso? Mas uma coisa eu e você precisamos ter: a confiança que Jó teve na pessoa de Deus, apesar dos seus problemas, das suas dificuldades. Muito bem, eu falei para vocês que a pandemia mexe conosco em 3 coisas: bens, família e saúde. Vamos falar de bens e família hoje. Bens. Vocês podem observar que há muitos protestos em função do fechar as coisas, fechar o comércio, até porque, quando mexe no bolso de cada um de nós, está mexendo conosco. Quem é que gosta de alguém furtar um dinheiro nosso, ou a gente perder, ter prejuízo? Ninguém gosta de ter prejuízos. E eu só quero dizer para vocês que há pessoas em depressão. Eu não sei se nessa igreja, neste momento, agora pela manhã, vocês que aqui estão presentes, estejam aí passando um momento de depressão, de tristeza em função dessa pandemia, ou de uma outra situação. Para você que está aqui nos assistindo pela internet, de repente você está nesse estado emocional difícil que é a depressão. E quando alguém mexe no nosso bolso, o nosso bolso é uma parte muito sensível do nosso corpo, né? Praticamente ele está interligado ali. E é exatamente o que Satanás fez com Jó. Ele mexeu no bolso de Jó. Jó não era pobre, gente. Jó era muito rico. Jó era bilionário. Nos nossos dias, Jó seria um bilionário do mundo. Satanás foi lá e mexeu no bolso dele, tirou a sua riqueza, tirou o seu dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para você. Na crise imobiliária americana, aconteceu um fato, em 2010, 10 anos atrás aí. Havia um empresário alemão, ele ficou desesperado, porque a crise afetou o bolso das pessoas, e ele tinha seus compromissos.
Ele almoçou e em seguida cometeu um atentado contra a sua própria vida. Eu não sei se eu estou falando para alguém que nesse momento esteja desesperado. Talvez não tenha saído, está desempregado, contas a pagar. Quem sabe até comprometendo a questão do alimento em casa, já faltando. Mas por favor, em nome de Jesus Cristo, não venha tomar nenhuma decisão drástica contra você. Porque isso é contrário àquilo que Deus pede. E as pessoas que dependem de você entrarão num poço muito pior do que você está. Então eu gostaria que você repensasse muito bem em decisões drásticas que vierem a ser tomadas. Por favor, confie em Deus. Acredite nas potencialidades que Deus te deu. Acredite na vida. Apesar desta pandemia, está tirando o sono e a paz de muita gente. Sabe, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Quem passa por crise financeira não está passando por um momento fácil, é difícil. A crise financeira não afeta só o nosso bolso, mas afeta o nosso relacionamento com Deus. Tá? Há pessoas, por exemplo, que talvez tenham abandonado inclusive Deus. Eu não te aconselho a fazer isso, por favor. Porque a fé é o que nos sustém, nos sustenta. Quem dá a vida para cada um de nós é Deus. Nós estamos respirando porque Deus nos dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor por Ele cuidar de nós. Glórias a Deus por isso. Mas eu falei para vocês que a pandemia mexe conosco em 3 coisas. Nos bens, na família e na saúde. Lembrando que nós vamos tocar só nos 2 assuntos de hoje. Nos bens e na família. Falamos dos bens, vamos falar da família agora. Vamos ler 4 versos bíblicos agora do capítulo 1 de Jó. Pode deixar a Bíblia aberta aí. Verso 13 diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito. Verso 16 diz assim: Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 18 e 19. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que tragédia, que notícia horrível. E essa notícia, essa situação que aconteceu na vida de Jó, pode ter acontecido na vida de talvez de muitos de nós aqui, ou você que está aí do outro lado, sentado no seu sofá, ou talvez ouvindo do carro, de onde você puder estar assistindo essa mensagem, talvez uma notícia trágica chegou até você, de um ente querido, de um filho, de um amigo muito próximo, de um familiar, e o seu chão foi lá e desabou. Jó ficou estarrecido, porque eram seus filhos, eram suas joias preciosas. Eram 10 filhos, e ele perde os 10 filhos. Que situação difícil. Essa semana das 21 madrugada que nós estamos aí assistindo, o pastor Maurício Lima, nosso presidente da União, falou uma história de um irmão lá de Manaus, um irmão nosso, em que a filha dele, uma família, né? Ele, esposa, filha, genro, e a filha dele foi para o hospital para dar à luz, estava grávida, e no hospital contraiu a Covid. Quando volta para casa, infecta a família, e em menos de uma semana, morreu a esposa desse irmão, a filha desse irmão, que dera à luz recentemente, o genro, né, o esposo dessa jovem, e aí fica somente o irmão, que é o avô, e o neto. E aí a gente pergunta uma situação dessa: Deus, onde o Senhor está? E dentro dos nossos sentimentos humanos, da nossa fragilidade, nós, claro que clamamos. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está sentindo, está chateado com Deus, está nervoso com Deus,
vá para um lugar deserto, vá para um aposento e grita com Deus. Fale com Ele, mas não fale para os outros não. Não vá falar mal de Deus para as pessoas. Fale você. Deus, Ele vai entender você, o seu clamor, o seu sofrimento, a sua dificuldade. Se você que está aí em sua casa assistindo isso, está chateado com Deus, reclame para Ele, rasgue o seu coração para Ele. Ele é a melhor pessoa. Ellen White, em seu livro Caminho a Cristo, tem uma frase fantástica, que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Então, meu amigo, rasgue o seu coração para Deus e fale o que você tem que falar para Ele. Sabe, numa situação dessa, mexeu muito com Jó. Tá? Quando se mexe com dinheiro, a vida financeira, a pessoa pode afundar. Mas há uma coisa mais dura na vida, é quando toca nos filhos, ou nos queridos, né? Quando toca na família, é como assim, chamar para briga, né? Chamar para briga. Sabe, amigos, essa pandemia, quando a pandemia atinge somente os desconhecidos, era um efeito. Quando ela chegou na igreja, nos preocupou. Mas quando afeta a família, nos afetou, irmãos. E nós estamos vendo pessoas próximas de nós morrendo, sendo pegas desse vírus terrível. Mas eu quero dizer para vocês que ainda assim, devemos continuar a confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Somente sabe a dificuldade quem passa por uma situação dessa. Sabe, queridos irmãos, quando se mexe diretamente com uma coisa ligada a você, sabe o que o diabo faz? Ele chega no seu ouvido, uma tragédia dessa, como aconteceu com o nosso irmão em Manaus. Jó, nós estamos falando de Jó, está muito distante de nós. Mas Manaus, apesar de ser distante daqui, é Manaus, mas está mais perto, está no presente, ou seja, algo recente. Então, certamente o inimigo chega para o ouvido desse irmão e fala assim: e aí, vai continuar acreditando nele? Você continua acreditando em Deus? Mesmo ele ter permitido morrer sua esposa, sua filha, o seu genro, você vai continuar acreditando nesse Deus? A vida não está normal, irmãos. Não somente pela Covid, ela não está normal porque o grande conflito se intensifica. E eu e você precisamos cada dia mais consagrarmos a nossa vida, estarmos em retidão com Deus e santificando a nossa vida através do Espírito Santo. Porque o mundo está acabando. Sabe, irmãos, existem muitas crises, muitos problemas. Muitos problemas. Há muito desespero neste mundo. E há muita gente que tem dinheiro que está desesperada. Mesmo com muito dinheiro que ela não tem paz. Ela não tem tranquilidade. Sabe por quê? Porque ela não tem Jesus Cristo. Vocês lembram do Michael Jackson? O Michael Jackson tinha um sério problema. Ele só dormia à base de remédios. E a sua empregada falou, depois que ele faleceu, falou uma frase assim: ele daria qualquer valor para retirar sua dor e dormir. Sabe, irmãos, Jó estava em pele e osso. A dor de Jó não foi tirada, assim como a dor de muita gente não é tirada. De repente estou falando para você que está sentindo muita dor e a sua dor não foi tirada. Jó cheirava mal, era fétido, ninguém conseguia chegar perto dele, nem máscara resolveria. Jó foi para fora da cidade, ele foi para isolamento, ele estava imundo, como um leproso. Havia chagas e vermes na sua pele. Jó não dormia, ele tinha insônia, passava noites em claro, sofria muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, uma coisa importante, que você não pode esquecer, e que eu também não posso esquecer. Com tudo isso, Jó não abandonou a Deus, amém? Glória a Deus. O diabo quebrou a cara na pessoa de Jó, porque Jó, mesmo sofrendo, ele depositou a sua confiança no Senhor. Jó era um homem rico.
Então, se você é rico, se você é pobre, eu quero dizer uma coisa para você: continue confiando no Senhor. E para você, igreja, eu quero dizer uma coisa para você: continue firme na promessa do Senhor. Continue firme nos propósitos do Senhor. Não desanime, não tire o foco no Senhor. Não deixe que os problemas dessa terra atrapalhem você. Eu gostaria, neste momento, convidar você para cantar o hino Firme nas Promessas. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos aproveitar, já que nós temos esse sábado aqui como último sábado em que a gente está se reunindo aqui, né? Porque a partir de segunda-feira já começa um novo decreto e a gente vai ter que ficar com a igreja sem poder se reunir, sem poder congregar, sem poder estar juntos. Mas eu espero que você em sua casa faça da sua casa a igreja, junto com a sua família. Faça o culto pela manhã, faça o culto pela noite. Continue sendo fiel a Deus, porque Jó, lá em Uz, no fim do mundo, foi fiel a Deus. Mesmo cheio de tragédias, ele foi fiel a Deus. E você, se estiver no fim do mundo, no fundo do poço, seja fiel ao nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Vamos ficar de pé. Nas promessas de Jesus, Senhor, vem cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Continue firme nas promessas de Jesus. Senhor Deus, neste momento, como servo do Senhor, apesar de pecador, mas muito grato pela oportunidade de fazer parte do ministério do Senhor, do ministério evangélico. Neste momento eu estendo a minha mão, pedindo a bênção do Senhor sobre esta igreja e também sobre os nossos amigos que estão em seus lares, assistindo a essa transmissão. Que a bênção do Senhor recaia sobre a vida de cada um, de cada cônjuge, de cada filho. Pai, tem muita gente sofrendo, Deus. Tem muita gente angustiada. Tem muita gente à semelhança de Jó, que perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu cônjuge, perdeu emprego. Senhor Deus, por favor, console essas pessoas, derrame o teu poder. Ó Deus, mas acima de tudo, que essas pessoas também se rendam ao Senhor, se arrependam dos pecados e entreguem a vida a Jesus Cristo. Não permita que elas deem ouvido às artimanhas do inimigo,
mas que possam fazer como Jó, meu Deus, glorificar ainda assim o nome do Senhor, apesar de não saber direito da situação, mas que confie plenamente em Ti. Eu peço uma bênção do Senhor sobre esta igreja, meu Deus, e eu peço uma bênção do Senhor sobre os nossos amigos internautas que estão assistindo a esta live. Leva, Deus, para os nossos lares. Muito obrigado pela vida. Cuide de nós, ó Deus, proteja-nos, livra-nos deste mal, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da nossa alma, e que possamos ser lavados diariamente, ó Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e sermos íntegros, retos, santos ao Senhor. Obrigado, Deus, leva-nos para os nossos lares, perdoa os nossos pecados e abençoa os nossos amigos que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus esteja na vida de vocês.